Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de julho de 2015. É uma sexta-feira. E o nosso verbete é de número 3.465. Está aqui, né? Mas eu não mexi. Não. Tá bom? Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de julho de 2015 e é uma sexta-feira. O nosso verbete é de número 3.465. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 6 máximos. O tema de hoje a ser debatido é Consim Cobaia Duplista, da especialidade Cobaiologia. Ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Eliana Manfroy. Ela é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar e mestre em Psicologia Clínica. É brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente em Conscienciologia desde 90, tenepsista desde janeiro de 2008. Agora, aqui na definologia, a Consim Cobaia Duplista é a díade intrafísica formada pelo casal evolutivo, homem e mulher, pesquisada, investigada, analisada, examinada e anatomizada ao participar conjuntamente da técnica autoexpositiva máxima da conscienciometrologia e de outros contextos tarísticos a dois no voluntariado conscienciológico. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da parceria evolutiva, o holopensene da autoexposição exemplarista dos parceiros afetivos, o holopensene da satisfação benévola a dois. E aqui na fatologia, a evolução planejada a dois, a similaridade do megafoco proéxico da díade, a potencialização da interassistência da dupla de epicons, o autorado na condição de aquisição intelectual da dupla, a inclusão do duplista no livro de credores pessoal, a potencialização da interassistencialidade duplista. E aqui na parafatologia, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, utilizada na escolha da dupla evolutiva. A retroforma holopensênica favorável do casal. As retrocognições conjuntas dos duplistas. A díade de duplistas com trajes e retrovivência similar, no mesmo período histórico, na noite de gala mnemônica. A transformação do relacionamento multiexistencial exitoso em amizade raríssima. E aqui na argumentologia, nós destacamos algumas listagens. A primeira é a profilaxiologia, contendo 7 aspectos e orientações profiláticas, passíveis de serem observadas pelos duplistas perante a realização conjunta da técnica da Consim Cobaia voluntária do conscienciograma. Tem também uma listagem de impacto-terapia com 5 possíveis aspectos homeostáticos resultantes da vivência compartilhada da cobaiagem duplista. A outra lista é duplologia com 6 desafios conquistados pelos parceiros da dupla evolutiva em análise. Agora, aqui na remissiologia, nós destacamos afetividade duradoura, compromisso duplo kármico, Consim Cobaia, díptico evolutivo, duplo karma. E na frase enfática, o casal evolutivo potencializa o exemplarismo cosmoético ao disponibilizar o próprio laboratório conscienciológico a dois, por meio da autoexposição na técnica da Consim Cobaia duplista. Aqui na questionologia, você considera a possibilidade do compartilhamento da vivência a dois de maneira esclarecedora e tarística? Já participou da cobaiagem individual do conscienciograma? E em dupla?
Agora aqui a gente tem a mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professora Ana Maria Rocha, professora Marilene Raganin e professora Socorro Frazão. Dia de vínculo, pesquisa, parceria, afinidade. Duplologia, reciclagem, cobaiologia, experimento, autoexposição. Voluntariado, transparência, conviviologia, potencialização, relacionamento. Maxproexologia, autoinvestimento, interassistenciologia, heterodesnudamento, conscienciometrologia. Pessoal, a gente tem aqui algumas chamadas antes de iniciar no verbete, propriamente dito. Então, o primeiro convite é para o programa Verbetografia. Como vocês sabem, esse é um curso, um programa, né, dedicado àquelas pessoas que querem escrever um verbete, participar da Enciclopédia da Conscienciologia. A gente sabe aí de alguns motivos imperdíveis, né, para se participar desse programa. Por exemplo, entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar da mega GESCOM grupal da Conscienciologia, promover auto e heterodesassédio mental somático. Esse programa ele é coordenado pela professora Rosa Nader e tem duas turmas, né, dois formatos. Um é o EAD, que se inicia agora em 6 de agosto, vai de 6 de agosto a 29 de outubro. E para quem mora aqui em Foz do Iguaçu, tem a turma semipresencial, que inicia no dia 18 de agosto e vai até 10 de novembro. E, então, essas aulas presenciais ocorrem aqui na sala da Enciclosapiens, junto ao tertuliário. Então, para quem quer fazer o EAD, tem as aulas online, né, de tirar dúvidas, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. E todas as aulas em vídeo e texto disponíveis para estudo estão na plataforma Moodle, né? Então, tem uma tecnologia aí já bem azeitada. Essa já teve muitas turmas desse programa, eu não me recordo exatamente qual é essa turma. Acho que é o 4º ano, 8ª turma, né? Ou 9ª turma, talvez. Então é isso, pessoal, todos convidados. Mais informações pelo telefone aqui do CAEC, 45 35252652, ou pelo e-mail caec@caec.org. As aulas presenciais, elas ocorrem às terças-feiras, também à noite, de 19h30 às 21h30. Então, vamos lá, todos convidados. Esse objetivo realmente desse programa é fazer inclusão, né? Porque a gente sabe que a condição ideal é que todo intermissivista, ou mesmo a pessoa não se considerando intermissivista, mas a pessoa que estuda a Conscienciologia, que é pesquisadora da Conscienciologia, qual que é a condição ideal? Que ela participe da enciclopédia, porque desse modo ela vai estar contribuindo diretamente, objetivamente, com a divulgação da Conscienciologia, com o aprofundamento das especialidades e, claro, né, contribuindo também para a consolidação da mega GESCOM grupal, da cápsula do tempo, né? A pessoa vai poder se identificar com mais facilidade, né, numa próxima vida. Enfim, são inúmeros os fatores positivos, né? Os traços aí que você pode conquistar, trafores que você pode conquistar com esse posicionamento. E também uma coisa bem importante é a questão dos 500 verbetógrafos, né? A gente praticamente fechou esse primeiro número, que foi uma encomenda direta do professor Valdo Vieira, sob o patrocínio da Serenona Monja. Então, assim, a gente sabe da responsabilidade nossa com essa conjugação aí dos 500 verbetógrafos. A gente vai estar publicando um catálogo, compilando, né, consolidando esses 500. E esse trabalho está sendo feito pela equipe da Enciclosapiens, e ainda nesse segundo semestre a gente vai fazer essa publicação e fazer a devida comemoração do feito, né? Mas a gente tem também a continuidade da enciclopédia, né? Eu brinco que agora são outros 500. A gente tem que dar continuidade a esse projeto
A enciclopédia não para, a gente tem essa missão de continuar com esse trabalho e, coincidentemente, né, a professora Eliana Manfroia, que é uma voluntária intensiva, né, da Enciclosapes, ela é revisora de verbetes, enfim, atua em várias frentes, né, Eliana? Então, a gente tem outras pessoas aqui da equipe, outros revisores aqui presentes, a gente sabe do quão é importante esse trabalho integrando aí a nossa Max Proexis grupal. Agora, a gente tem também um convite que, claro, que tem muito a ver com a questão da verbetografia, que é o desenvolvimento da leitura lúcida, que é um outro evento aqui. Aliás, é coordenado também pela professora Eliana, não é isso, Eliana? Pela professora Adriana Cauati. Cauati, isso, é um curso do CAEC, justamente a leitura lúcida, ele se inicia em 2 de agosto, portanto, nesse domingo, né? Também é em EAD, um formato aí bem moderno, tem várias aulas. Aulas TED são 25, ele se compõe de 4 módulos. E claro que a gente sabe que tem vários professores também, tem uma equipe grande de preceptores. Estou lendo aqui, além da professora Adriana e Eliana, tem o professor Fernando Barbaresco aqui, também nosso duplista do dia, né, da tertúlia, presente, e o professor Ricardo Dias. Então, pessoal, todos convidados, mais informações aí também no telefone do CAEC, 3525-2652. A gente sabe que sem leitura lúcida fica um pouco mais difícil escrever alguma coisa, fazer autopesquisa, né? Então, é algo que a gente realmente precisa desenvolver e desenvolver essa técnica, né? Tem também um outro recado, que é da turma do IPC, especificamente do IPC São Paulo, que é o convite para a primeira jornada de pesquisas projeciológicas. E o prazo para a entrega dos trabalhos se encerra hoje, dia 31/7, dá tempo ainda. Até meia-noite vale, na verdade. Então, se você quer participar, não é? O formato aceita de artigos e autoexperimentografias projeciológicas. E você pode enviar o seu trabalho para pesquisasprojeciológicas@ipc.org e mais informações sãopaulo@ipc.org ou pelo telefone 11 3287 9705. Agora, professora Eliana, vamos então ao nosso verbete, né? Esse tema ele é bem instigante, não é verdade? Com 5 cobaias já é algo bem sério, né? Duplista, então, bastante interessante a gente parar para pensar, enfim, pesquisar sobre esse tema. Então, vamos lá, Eliana, eu queria que você comentasse aí dos bastidores, você pode contar aí alguma coisa para a gente? Com certeza. Bom, boa tarde a todos. Esse verbete, ele é resultado da vivência, né, minha e do meu duplista, o Fernando Barbaresco. Nós, quando mudamos para Foz do Iguaçu, em 2010, nós queríamos muito conhecer e fazer os cursos da Consis. A gente lá de fora, né, quando mora fora de Foz, tem vontade de fazer algumas coisas que só hoje, felizmente, tem AD, todos os cursos aí estão com outras possibilidades, mas não tinha isso na época. Quando a gente veio para cá, um dos primeiros objetivos era fazer, então, vamos dizer assim, esse caminho, né, autoconscienciométrico, esse percurso autoconscienciométrico da Consis. E nós iniciamos, eu e o Fernando, então, os cursos da Consis. E são 3 grandes etapas, e na terceira etapa é chamado de Recim 2, e são só consins cobaias, todos os encontros. Né? São 7 meses, aí o pessoal da Consis está aí me corrige. Fora, né, as etapas anteriores, mas assim, o consim cobaia mesmo, mais intensivo, que é o foco, né, dessa terceira etapa, do Recim 2, todos os encontros. E quando a gente chegou nessa etapa, Dulce, a equipe da Consis nos procurou e disse, olha, vocês são a primeira dupla que faz esse tipo de processo juntos. A gente até gostaria de dar algumas orientações, né? A gente está um pouco preocupado, porque isso nunca aconteceu dessa forma. Então, a gente não sabe como é que vai funcionar isso, porque é uma técnica de desnudamento muito grande, né? Então, a gente se expõe, se coloca, ou seja, cada um dentro da sua possibilidade de abertismo, né? Para tirar maior proveito. Então, a partir daí, a gente seguimos tranquilo no curso, foram 12 consciências cobaias conjuntos que nós fizemos ao longo desse curso, e dessa experiência, então, veio
ideia de fazer um artigo para a segunda jornada, né, de conscienciometria, da Consciência em 2014, e do artigo, né, já pulei, né, que eu não sou boba nem nada, né, já transformei ele num verbete, e é o que a gente está trazendo aqui hoje. Ótimo, muito bom. Agora, na fatologia, Eliana, na página 16, segunda linha, ele pergunta quais são as vivências normalmente experimentadas no curso acoplamentário temático sobre dupla evolutiva. Aqui também outra vivência, nós fizemos apenas, já teve várias edições, mas nós fizemos uma apenas, eu e o Fernando. É um curso acoplamentário temático, muito interessante para duplistas. São só 12, né, duplas, parece que participam, e 10 duplas, né, são só 20 pessoas. E aí os professores, né, os EPICONs desse Consim Cobaia também é uma dupla, a professora Adriana Lopes e o professor Mário Oliveira, então é muito rico. E para nós foi muito interessante, porque a gente pôde, assim, já tendo também a vivência do Consim Cobaia duplista, a gente trouxe muita coisa assim, de autoexposição, de dúvidas, de questões nossas, assim, que eles ajudaram demais. O grupo todo, os professores ajudaram muito. Então, é uma vivência bem interessante, né, para as duplas. Acontece uma edição por ano, né? Então, vale a pena. Foi uma experiência riquíssima e ela casou assim, perfeitamente com o que a gente vinha já vivenciando nos cursos da Conscius conjuntamente. Agora, esse complementário deve ser bem bacana, interessante. Está na minha listinha. Todo um direcionamento, assim, inclusive a equipe de professores, a dupla, né, os duplistas, EPICONs, professores, eles trazem também planilhas e material para avaliação, né, para trabalhar da o temática, né, fora os próprios campos, né, os próprios acoplamentos que acontecem nas 2 manhãs. É muito rico. A gente percebeu assim que deu um upgrade para a dupla bem interessante. Só complementando a informação que a Eliana está trazendo, a respeito do Recim 2, né, que eles tiveram a vivência de fazer a dupla. Esse curso ele tem a duração de 1 ano e 3 meses. Quando os alunos eles vão responder todas as folhas do conscienciograma, né? Então, é um curso um pouco mais extenso, porque aí cada um tem a oportunidade de fazer essa autopesquisa, essa autoanálise mais detalhada. Então, o programa autoconscienciométrico, né, são essas 3 etapas que a Eliane trouxe, e a última etapa é o Recim 2. Mas no caso da dupla, é só no Consim Cobaia especificamente, que trabalha em dupla. Eu não sei como foi a experiência dela, mas o Recim 2, todos os alunos e os professores atualmente passam pelo Consim Cobaia em todas as aulas. São 2 Consims Cobaia por cada aula. Isso, e até o Fernando lembrou bem para a gente esclarecer, talvez para quem não conheça a técnica, não é que nós íamos assim, a dupla ia, né, no Consim Cobaia. Íamos cada um na sua vez, na sua sequência, no seu sorteio, enfim, que é todo um sistema de sorteio, onde a gente vai trabalhando folhas, né, do conscienciograma dentro de um roteiro específico, bem aprofundado. Mas o que foi inédito é os 2 duplistas estarem presentes e acompanhar o processo de autoexposição máxima do outro, né, enquanto Consim Cobaia do dia. Interagir e trazer coisas, porque no Consim Cobaia é muito bom ter pessoas que conheçam, né, quem está lá como cobaia do dia, porque ajuda a trazer informações, a fazer questionamentos, enfim. Então, é nesse sentido. Nós íamos individualmente. Vocês eram alunos, né? Alunos, exato. O diferencial é que da mesma turma. Os 2 duplistas vendo a Consim Cobaia um do outro e participando, né? Isso que foi o diferente, e agora acho que nem é mais. Isso já deve ser mais comum. Está ótimo. Muito bom. Agora, professora Eliana, na penúltima linha da fatologia, na página 16 aqui, sobre os efeitos da dupla, da inclusão do duplista no livro dos credores. Com certeza, né? Como é que a gente não vai incluir o duplista no livro dos credores, pessoal? Porque a assistência que o duplista
faz, assim, para a gente, que no meu caso, né, pessoal, a assistência que eu tenho recebido do meu duplista, ele vai estar lá com uma página, com uma estrelinha, como um dos credores, assim, VIPs, porque eu realmente tenho recebido muito em termos de assistência e a dupla tem essa característica, né? A própria técnica da dupla evolutiva é esse auxílio mútuo, essa interassistência mútua, os dois, né, se ajudando muito, né? E o que é o livro dos credores? O Fernando fica do meu ponto aqui, ele entrou. Podia pegar o microfone aí, Fernando, ali. Ele, em vez de ele falar, ele só fica me pedindo. O livro dos credores, né, para quem não conhece, é uma proposta que o professor Valdo fez para a gente. Ele tem um livro dos credores. Ele tem um livro dos credores que é assim, é um caderno onde a gente vai anotando, né, ao longo do tempo, aí, todas as pessoas, as consciências para as quais nós né, devemos alguma coisa, somos gratos por algum tipo de ajuda, de assistência, de aporte, de companhia, de amizade, enfim. Então, são milhares de credores, com certeza, que nós temos numa única vida, né? E hoje tem até um modelo, né, de livro que a Epígrafe Editares lançou, né? E que você já compra o livro pronto, claro, não preenchido, você vai preencher o seu livro. E com certeza o duplista é alguém para a gente colocar muito rapidamente no livro dos credores. O que eu percebo que isso pode, que a pergunta é o que pode, né, causar de impacto. Eu acho que é uma forma já de reconhecimento, de gratidão, né, e de realmente ratificar, né, essa parceria, né, da dupla, no sentido de estarem evoluindo conjuntamente e de que isso, de alguma forma, a gente vai estar aí ressarcindo, retribuindo em algum momento aí ao longo das próximas vidas também. Oi, boa tarde. Boa tarde. Queria perguntar na página 17, em tecnologia, o que é a técnica da Consintrafor realizada a 2? Certo, a técnica da Consintrafor é também uma atividade da Conscius muito interessante, que né, até onde eu tenho acompanhado, ela acontece uma vez ao ano, geralmente no final do ano. É um dia inteiro em que os alunos, os professores, né, o pessoal da Conscius, que está ligado às atividades, né, parapedagógicas da Conscius, se encontra, né, e apresenta os seus trafores. Enfim, é um momento só para falar de trafor, não se fala de trafar. Então, cria um holopensene muito positivo, muito assim, otimizador. E nós, num dos anos que a gente estava fazendo todo esse trabalho na Conscius, nós participamos desse Consintrafor também em conjunto, né? Cada um levou o seu trafor, enfim, e os indícios, né, que evidenciam esse trafor, e a gente apresenta isso, os colegas colocam questões, e eu percebi que o trafor que eu apresentei naquele ano e que o Fernando apresentou, foram 2 trafores fundamentais para todo o trabalho que se seguiu depois conosco, assim, em termos de voluntariado. Ele foi todo o processo da sustentabilidade, do epicentrismo, né, hoje à frente do CAEC, como secretário-geral, e eu era a questão exatamente do continuismo da escrita, que é a questão da verbetografia, da enciclopédia. Então, a gente viu que a gente ter, assim, apresentado aquele trafor, assim, multidimensionalmente, inclusive para a equipe extrafísica, foi muito importante para que depois a gente, né, em seguida, já aplicou ele integralmente em 2 frentes muito importantes para o meu voluntariado, em Ciclosapiens, e o voluntariado dele, no caso, o próprio CAEC. Então, é uma atividade muito legal, né, dos alunos da Conscius, e que vale a pena, assim, é um dos ambientes mais de maior ortopensenidade que eu já vivenciei, né, na conscienciologia, pela característica específica de, não é que se negue trafar, não é que, né, se faça polianismo, não, mas naquele dia o foco é no trafor, e fica realmente, o holopensene fica muito positivo, a gente fica muito confiante de assumir e colocar aquele trafor à disposição das outras pessoas. Tá, ok, obrigado. Mas eu queria mais uma pergunta aqui. Paradoxologia, o paradoxo, amizade e debate.
Eu não entendi o que é um paradoxo. Certo. Esse é um paradoxo já clássico, né, da enciclopédia, até um paradoxo que foi proposto pelo professor Valdo, que é assim, nós podemos ser amigos, parceiros, né, enfim, temos um vínculo muito bom com a pessoa, mas nem por isso a gente concorda em tudo. Né, e o debate, vamos dizer assim, às vezes o pensamento até divergente, pensar diferente, debater as questões, faz parte também. Então, assim, um paradoxo no sentido de que parece que tem que estar tudo harmônico, onde há amizade, que não pode haver discordância e posições diferentes, sem que isso interfira no relacionamento, na amizade. Esse é um paradoxo, né? E no duplismo, na dupla evolutiva, isso é muito presente. A gente tem amizade, tem um vínculo forte, mas, né, há muitos pontos de vista diferentes, há muito debate, sim, né? Obrigado. Liana, parabéns aí pelo verbete, trazer um tema tão diferente a debate, né? Obrigada. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa experiência na noite de gala mnemônica, pelo seguinte, você foi uma das personalidades que eu me lembro naquela noite que mais se transfigurou. Eu me lembro que eu não te reconheci. Várias pessoas não. Verdade, Pois é. verdade. Como é que foi para vocês essa experiência lá naquela noite, aquele baile que foi tão especial para a gente, né? Foi muito interessante que eu coloquei aqui no verbete, porque eu acho que foi também a vivência de algumas outras duplas também. No nosso caso, esse experimento, né, acho que a maioria das pessoas devem saber, inclusive os teletertulianos, foi um experimento retrocognitivo, coletivo, chamado Noite de Gala Mnemônica, onde as pessoas, pelas suas pesquisas pessoais, retrobiográficas, escolheram, né, uma personalidade e se apresentaram assim, caracterizados, né, com a roupa, fisicamente, enfim, de acordo com aquele período histórico, enfim. E eu, Fernando, nós começamos a pensar sobre como é que nós iríamos, e mais eu vou ser sincera, mas eu comecei a pensar do que ele, que estava muito envolvido com outras coisas do CAEC, imediatamente eu não conseguia pensar assim, Eliana, sabe, não, vinham os dois, né, a coisa conjunta. E eu acabei, então, por várias evidências, porque é assim que vai acontecendo, sincronicidades, evidências, fatos, coisas nossas, eu acabei pesquisando, e a gente foi, né, caracterizado como um casal, uma dupla, né, um casal do século XVIII, na França, em torno mais ou menos de 1750, ligado à questão da enciclopédia, do mecenato intelectual, daquela época onde tinha os salões culturais, né, onde havia muito processo do mecenato, né, aos cientistas, aos intelectuais, enfim, onde havia todo um apoio financeiro e logístico, enfim, né, apoio político até, de algumas pessoas mais influentes, para os intelectuais, os iluministas, e no caso os enciclopedistas. Então, eu não tinha muita certeza, assim, eu pesquiso um casal específico, mas eu não tinha certeza absoluta para assumir aquele nome. Então, eu fiz um nome fantasia, né? Peguei os primeiros nomes desse casal que eu pesquiso, mas eu mudei o sobrenome. E assim, realmente foi uma coisa interessante, Oswaldo, porque quando eu tomei essa decisão, tudo começou a dar muito certo em relação ao traje, as questões todas, demais até, mais do que eu esperava. E o resultado foi mais do que eu esperava também. O vestido, a roupa dele, cabelo, maquiagem, enfim, os acessórios, foi de um jeito que quando eu via, eu era uma outra pessoa, eu me sentia, né, até aquela pessoa lá do passado. E aí, isso, de alguma forma, energeticamente se apresentou, sabe? E ficou muito forte essa questão comigo, de as pessoas, várias não me reconheciam, ou ficavam impactadas, né? E o Fernando foi mais fácil reconhecer. Mas, enfim, as pessoas percebiam que era muito um processo da dupla, assim, era muito nós dois naquela questão, né? Então, foi uma experiência muito rica, eu continuo com a pesquisa, né, muito forte aí, porque o resultado foi bastante interessante. E aconteceram coisas durante a noite também muito impactantes. Aqui foi um experimento realmente único, ímpar. Outros virão, mas acho que esse foi, né, muito marcante mesmo para todos nós.
E eu continuo com essa pesquisa, então, da dupla. Tudo indica, e nós também já tivemos outros momentos assim, de que nós já estivemos juntos em outras ressomas, fazendo trabalhos, né, assim, voltados a algumas áreas específicas aí da assistência, e que, de alguma forma, hoje também a gente está dando continuidade nesse trabalho num outro patamar. Então, foi interessantíssimo, Oswaldo, essa vivência da noite de gala. Obrigado, Eliana. Eliana, parabéns novamente pelo verbete. Obrigada. Em fatologia, na primeira linha, você fala assim, ó, a vivência diária da técnica da Consim Cobaia duplista. Você pode dizer como é que se dá isso na prática? Como é que funciona isso no relacionamento? Sim, aqui, né, Bárbara, a gente, a partir da vivência da técnica da Consim Cobaia, que é essa autoexposição, esse desnudamento, né, intraconsciencial, na dupla isso acontece diariamente. De alguma forma, né, entre quatro paredes, na intimidade, nas coisinhas do dia a dia também, né, dividindo a mesma mesa, cama, biblioteca, escritório, né, o cuidado com os gatinhos, enfim, nas questões mesmo da TENEPS, evolutivas, pessoais, a gente acaba vivenciando essa técnica no seguinte sentido: a gente está sempre se expondo para outra pessoa, né? E às vezes expõe não é aquele lado tão bonito, né, que a gente sai arrumadinho de casa e vem aqui para o CAE, que vai para alguma atividade, às vezes é aquela cara meio amassada da manhã, né? Às vezes aquela energia que alguma assimilação que a gente ainda não deu conta muito bem, e enfim, aquelas coisas normais assim também da dupla, do casal, da convivência íntima, né, e diária, diuturna das pessoas, uma própria família e de uma dupla também. Então, a gente está vivendo todo dia um pouco essa técnica da Consim Cobaia, porque a gente está se expondo ali praticamente sem nenhuma máscara, né, no dia a dia. E isso é uma chapa quente também, né, que a pessoa vai realmente te conhecendo, te reconhecendo, né, que com certeza não é a primeira vez que estamos juntos como dupla. E isso eu considero uma técnica, né? Porque cada dia a gente vai então aprendendo um pouco mais de si, né? Através do feedback da outra pessoa, né? O espelhamento, a pessoa também é um espelho para a gente. Eu considero isso uma técnica, essa vivência diária. Agora, Eliana, na parafatologia, no final da penúltima linha, ele pergunta: quais fatores que levam à transformação do relacionamento multiexistencial exitoso em amizade raríssima? E aí ele continua: qual o ponto de não retorno, turning point, nessa transformação? Sim. Não sei se eu vou saber responder esse ponto de não retorno, mas assim, o que a gente pode assim perceber, né? E eu fui me dando conta, principalmente por um toque até que o professor Valdo deu para nós, especificamente, de que provavelmente a gente já tem estado, e isso com todos nós, não estamos nos encontrando em absolutamente com ninguém aqui, né, da nossa família evolutiva pela primeira vez, e nem pela segunda, terceira. E com a dupla, quando há essa grande afinidade, assim, esse reconhecimento imediato, como aconteceu conosco, muito menos ainda. Então, em muitas ressomas, talvez nós estivéssemos trabalhando várias coisas, inclusive de ajuste, né, de ressarcimento um ao outro, vidas críticas, né, com questões melhores, piores, mas que talvez nesse momento a gente já tenha chegado num ponto de razoável equilíbrio, que já é possível, numa próxima ressoma, a gente está constituindo outras duplas para auxiliar outras pessoas. E aí construindo uma amizade raríssima. Foi isso que o professor Valdo um dia disse para mim. Nós estávamos na epígrafe, sentados lá conversando. O Fernando não estava com duas amigas, e ele chegou assim, não era o assunto, não, e do nada ele me olhou e disse assim: você e o seu maridinho é a última vida que vocês veem como dupla. Vocês estão muito parelhos. A partir de agora, vocês vão ajudar outras pessoas. E vocês vão se transformar em amigos raríssimos. Então, deu para entender, né, que a gente vai construindo um nível também da afetividade. Chega um momento em que
né, não tem mais pontos de não retorno, né? Eu vi que é o Dória, né, o Eduardo Dória. Parece assim que não tem mais como voltar um ponto atrás no sentido de ainda ficarem alguns tipos de mágoas, de coisas assim, no sentido de que a partir de agora seremos amigos em qualquer circunstância. Pai, filho, amigos, dupla ou não, e né, em outras circunstâncias que a gente vai compor outros tipos, né, de díades com outras consciências. Eu acho que essa amizade ela ganha mais um tijolo aqui nessa ressoma atual, e a gente está construindo aí, claro que não se está nisso ainda, que isso é muito avançado, mas a gente está, acho que, num bom caminho para construir essa amizade raríssima aí, ad eterno. Esse conceito é bem interessante, né? Porque ele realmente desmitifica essa coisa de dupla romântica, de alma gêmea. Né? Separáveis. Isso foi bem, eu me lembro de algumas ocasiões aqui isso ser discutido aqui no tertuliário, nas mini-tertúlias, e deu um impacto. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei impactada, até porque também tinham casais presentes e duplistas, né? E é uma coisa impactante você ouvir que é uma forte tendência da maioria, pelo menos do que eu ouvi aqui, da maioria das duplas formadas hoje na Conscienciologia, de uma tendência de não repetir, né? E ele falou isso a de outras não serem mais duplas. Eu sei que ele falou pessoalmente, particularmente, para outras duplas também. E eu ouvi ele comentando de maneira geral, assim, não que sejam todas, mas é uma tendência, né? É uma tendência evolutiva a pessoa fazer dupla com alguém de um nível evolutivo que precise de mais, a partir de um determinado patamar. É a história do serenão, né? Dificilmente um serenão vai ter um duplista serenão também. Exatamente. Ele vai ter um duplista que precise mais da assistência dele. Então, é bem interessante, assim, é um ponto forte aí do paradigma consciencial, porque derruba uma série de bobagens mitos, aí românticas, né? De concepções aí. Você vê que o negócio é foco na evolução mesmo. Quanto melhor esse vínculo, mais fácil vai ser desfazer esse vínculo e seguir em outras linhas. Né? Aí até a gente brincava, né? Quando eu cheguei em casa e contei, falando assim, olha que boa notícia. Brincando, claro, né? Que a gente tem uma relação muito boa, mas realmente, a partir daqui, a gente entende que temos que também entrar em outras frentes ainda. Agora, na profilaxiologia, Eliana, na página 18, você poderia aprofundar o item 2? Desassedialidade lúcida, a evitação da ingenuidade quanto às evocações e movimentação extrafísica desencadeada pela alta exposição máxima da dupla e o propósito recinológico conjunto, promovendo a auto e hetero desassedialidade possível diuturna. Sim, aqui então é um dos itens, né, que compõe essas orientações, né, profiláticas para esse tipo de vivência conjunta com o Syncobaia, que é uma experiência muito intensa, e se a pessoa realmente se entrega no sentido da sua intraconsciencialidade mais profunda, tira muito proveito. E aqui, como eu coloco, a gente não tem que ficar ingênuo de que, claro que quando a gente traz as questões assim, né, do passado, de outros relacionamentos, de trafares e, né, algumas traços faltantes também que a gente ainda possui, de alguma forma trazendo essas vivências, fazendo essas evocações, é claro que muitas vezes pode, né, ter um processo de assédio também. E é preciso estar lúcido para isso, não ficar ingênuo, saber que evoca, saber que atrai, saber que isca e que tem essa demanda, às vezes, assistencial para dar conta, né? E que você está ouvindo isso, às vezes, alguma história, né, da outra, do seu duplista que você, às vezes, nem conhecia, né? E que, muitas vezes, pode envolver outros relacionamentos. Eu e o Fernando, nós temos relacionamentos anteriores, né? Então, é preciso estar muito atento para não escorregar, assim, não deixar alguma brecha, né, para que o processo entre aí boi na linha. Então, uma técnica assim de rigidez mesmo, de estar trabalhando a questão do desassédio permanentemente para não
não comprometer, inclusive, o próprio processo da dupla, que era, talvez, o maior receio, né, da equipe, de não ter ainda tido essa experiência e saber como é que os duplistas reagiam, ouvindo, às vezes, questões muito, né, sérias ou questões mais da parte mesmo de outros relacionamentos, que é uma as áreas que às vezes mais mexe, né, com a gente, né, a questão mais da afetividade mesmo. Então, ficar muito atento para isso e não ser ingênuo, não. A gente fala assim, a gente evoca assim, a gente mexe, às vezes a coisa não cheira bem e é preciso justamente fazer esse processo, né, a técnica traz isso à tona para poder, né, limpar, trabalhar os aspectos. E a gente tem que ficar esperto com isso, então, com essa desassedialidade aí permanente. Buscando isso ao máximo, claro, né? É isso aí. Parabéns, Eliana. Realmente é muito esclarecedor a gente poder ter esse debate, né, para o nosso conhecimento, nosso melhoramento, né? Eu queria colocar um exemplo de uma mulher, no caso, que teve a aguentar o marido problemático, alcoólatra, né? Então ela tipo chegou na dessoma e aí, bom, qual é o meu merecimento? Eu aguentei meu marido durante toda a vida. Aí justamente o prêmio dela foi ressomar com ele outra vez, porque ela viveu reclamando dele, aguentando ele até a morte, né? Mas na verdade o objetivo era colaborar com ele para que ele pudesse ter a evolução, né? Então, são exemplos que a gente vê. Agora, aí vendo, duas pessoas andam junto até que elas não têm mais necessidade de andar junto em si para se interapoiar, mas elas se tornam livres e realmente essa questão de amizade raríssima, eu acho que é em qualquer situação, né? Então, nesse contexto, nós estamos juntos na evolução. E é muito bom a gente aprender isso aí. Por isso que nós estamos juntos aí. Obrigado. Parabéns pelo verbete. Na página 16, ali na parafatologia, dá para te ampliar. A sinalética energética e parapsíquica utilizada na escolha da dupla evolutiva. Porque se vê hoje muitos casais mais assim chegar a essa questão mesmo da dupla. Eu vejo assim um pouco de... A gente às vezes não tem muito entendimento, assim, realmente o que é uma dupla, né? Então, poderia ampliar para a gente, por favor? E aqui é muito a minha vivência pessoal também, porque é claro que quando eu conheci o Fernando, teve muita afinidade, né, das ideias, dos dois já mais maduros, enfim, né, uma idade um pouco... Não éramos assim já tão jovens, com toda uma caminhada, uma trajetória, um voluntariado na Conscienciologia já bem, né, já bem firme, assim, já muito enraizado. Mas eu percebi com ele uma série de sinaléticas energéticas, de sincronicidades, de algumas assim, indicações que me mostraram que talvez ele fosse uma excelente escolha, né? Inclusive pelo nosso objetivo em comum, que nós queríamos os dois vir para Foz do Iguaçu, os dois nos radicarmos aqui, se possível, assim que possível, com aposentadoria, com o encaminhamento do processo profissional de cada um, nos dedicarmos full time, integralmente à Conscienciologia. Nós, né, era essa carreira principal que nós queríamos desenvolver até o resto da vida. Então, isso tudo contribuiu. Mas eu tive várias sinaléticas pessoais minhas, né, energéticas e parapsíquicas, indicando que ele talvez fosse, né, a melhor parceria aí que eu podia ter nesse momento. Né, e desde sinaléticas minhas já, né, que eu já conhecia, sincronicidades e até retrocognição, enfim, algumas coisas que acabaram assim mostrando, né? E eu tinha um processo, Terezinha, assim, de muitos, né, eu conheço a Conscienciologia há mais de 25 anos, atuo, né, na Conscienciologia, e eu tinha um casamento, enfim, né, meu marido, meu ex-marido não era da Conscienciologia, e eu tinha uma convicção interna assim, de que havia uma pessoa dentro da Conscienciologia que seria uma parceria, a melhor parceria para mim, para os objetivos proexos, você entende?
de proexis mesmo. Sempre tive essa confiança. E não tive nenhum, mesmo já estando separado, não tive nenhum relacionamento com nenhum tipo de, né, com nenhum colega dentro do voluntariado, de muitos anos de voluntariado, até conhecer o Fernando e sentir com essa sinalética, assim, com esse processo, sabe? Acho que é essa pessoa. E aí, claro, houve afinidade, houve uma série de processos convergentes, aí, confluentes entre eu e ele, e aí a gente está aí levando o processo até hoje. Então, é isso. Acho que é uma ferramenta, né, que nós devemos desenvolver, sinalética energética parapsíquica, e ela serve para tanta coisa importante, também para esse processo do plisma. Eu acho que ela pode ser uma ferramenta interessante, Terezinha, mas tem as suas experiências. Obrigada, Eliana. As pessoas devem ter as suas próprias experiências nesse sentido. A minha sinalética não serve, né, para as outras pessoas. Eliane, boa tarde, parabéns pelo verbete. Boa tarde. Na página 17, Códigologia, gostaria que você aprofundasse os 2 códigos, código duplista de cosmoética, o código pessoal de cosmoética de cada integrante do casal evolutivo e, se possível, falasse sobre a interação entre ambos os códigos. Sim, o código duplista de cosmoética, né, é um código elaborado pela dupla, né, como código pessoal, cada dupla tem o seu código individualíssimo, pessoal, né, e o código pessoal de cosmoética é de cada consciência, né, com ela própria também individualíssimo e personalizadíssimo. No caso do código duplista, são assim acordos, são pactos, são cláusulas, né, que a dupla estabelece de ortoconvivialidade, né, de um relacionamento mais otimizado, né, melhorado, qualificado, a ser conquistado isso, né, porque não é muito simples, não. Então, nós temos alguns, né, nós não, assim, redigimos oficialmente, assim, sentar, até é uma coisa interessante, formalizar isso, sentar e redigir o código duplista de cosmoética, que ele também pode ser revisto, né, com alguma periodicidade. Mas nós temos algumas cláusulas já instas, né, que a gente já, vamos dizer assim, respeita e considera em relação um ao outro, né? E essas cláusulas, de alguma forma, elas têm a ver também com o nosso código pessoal de cosmoética. Esse, sim, a gente elaborou durante uma atividade que tem esse nome, um curso, uma imersão, onde a gente elabora o código pessoal de cosmoética. E esse código, a gente, assim, ajudou um ao outro até a construir, opinou, né, sobre o código um do outro, também durante, quando a gente apresentou esse código ao grupo, né, e a gente viu que várias coisas ali do código pessoal de cosmoética batiam também com esses princípios que a gente tem dentro da dupla, né. Por exemplo, um deles é toda decisão importante, ou seja, surgiu um convite, surgiu alguma coisa, uma demanda para um, que vai implicar, que vai mexer com a vida, né, do outro, que vai ter algum tipo de demanda também para o outro, a gente não responde nunca na hora, a gente leva para casa, senta, conversa, pondera, e aí toma uma decisão conjunta, né? Uma coisa bem simples do dia a dia, trânsito. Você está aqui, dirigir, né? Dupla, junta no mesmo carro, às vezes, né? Então, assim, nós temos um código que é assim, o outro, né, se eu estou dirigindo ele, o outro é sempre um copiloto auxiliar. Nunca é alguém que está criticando, se ele diz alguma coisa é para ajudar, olha, cuidado com o ciclista. Então, a gente se desarma completamente nesse sentido, e o outro é o copiloto auxiliar. Então, é uma coisa bem prática. E outros exemplos assim. E você disse da relação entre os dois, eu acho que até já coloquei, né? Eu acho que não tem como separar completamente um código pessoal de cosmoética, ou seja, os meus, né, princípios do meu código pessoal de cosmoética, com a postura, com a relação, enfim, com as cláusulas desse contrato da dupla, né, desse código duplista de cosmoética. Acho que não seria incoerente, né, um ter uma coisa e outro ter outra. Então, acho que eles se relacionam, sim, e bastante. Mas os dois estão, assim, em plena também construção e aperfeiçoamento. Isso não está pronto aí de jeito nenhum. Obrigado. Eliana, parabéns pelo verbete, Eliana.
Obrigada, Malu. Eu queria que você falasse aqui, na página 17, interaciologia, o último item, interação dos opostos. A gente sabe que a gente atrai, um casal se atrai pelas afinidades e também pelos opostos. Você poderia falar um pouquinho como que você vê isso? Uhum. Aqui, no caso, eu e o Fernando, e tem muita dupla assim, nós temos coisas bem diferentes um do outro. Nós, né, o temperamento, enfim, eu sou muito mais ansiosa, ele é muito mais tranquilo, eu sou muito mais imediatista, ele é muito mais, né, de ponderar, refletir sobre as coisas. Eu sou mais taque, né, psíquica, ele pondera mais tudo, tem um ritmo pessoal, enfim. Tem várias coisas que nós somos opostos, mas há questões bem fundamentais em que há uma convergência, principalmente em relação ao processo da técnica do duplismo, que é o processo da proexis, né, e do processo evolutivo, né. Então, é uma interação de opostos que está dando certo, Malu, né, é nesse sentido. Tem coisas bem diferentes, eu e ele, até pelo próprio soma, né, ginossoma e androssoma, tudo que isso envolve, mas também de temperamento, de questões intraconscienciais. Mas há pontos de contato que são, na minha visão, bem importantes, que garantem que esses opostos, né, que não assim atrapalhem, na verdade interagem, eles se complementam e às vezes até eles são sinérgicos, né? E um potencializa o processo do outro. Bem, agora na parafatologia, Eliana, você poderia esclarecer sobre a retroforma holopensênica favorável do casal? É aquilo que a gente já falou, né? Se houveram vivências passadas, né? E no caso uma retroforma, ou seja, um determinado local, um determinado período, uma determinada situação em que a vida conjunta, o processo do casal foi mais homeostático, mais positivo, isso cria uma retroforma favorável, né? Para que numa vida atual também, mesmo que não seja naquele mesmo local, né? Físico, geográfico, enfim, que isso favoreça com que a relação flua melhor, enfim, as coisas deem certo também, como né, deram certo numa vida anterior também. Agora, na voluntariologia, Eliana, na primeira linha, você poderia comentar a alta exposição dos duplistas na condição de voluntários de projeto tarístico, supra-institucional? Sim, aqui vale para muitas duplas que trabalham, né, conjuntamente em projetos aí tarísticos dentro da conscienciologia, mas no nosso caso específico ficou muito forte o processo dos amigos da enciclopédia, né, que nós mudamos para Foz já com esse voluntariado bem definido, né, o Fernando tinha isso e eu também entrei, e isso nos marcou muito, assim, a gente ficou muito conhecido e muito, né, marcado como dupla, né, o pessoal nos brincava conosco, casal 20, não sei o quê, enfim, a dupla, né, de amigos da enciclopédia, né? Então, eu vejo que esse voluntariado bem sinérgico, bem forte, bem marcado, né, num projeto como esse, nos ajudou enquanto dupla, nos fortaleceu, sabe? Então, acho que esse tipo de escolha conjunta também, eu acho que é inteligente. Está tudo certo que cada, né, duplista pode ter uma IC diferente, uma especialidade completamente diferente. Mas eu penso que em algum ponto, em algum momento, mesmo que seja dentro de casa, escrevendo alguma coisa juntos, algum ponto de convergência fortalece a dupla. Com certeza. Na página 17, também, na fobiologia, a superação da criticofobia necessária à autoexposição dos duplistas, que eu acho que ela tem uma conexão muito próxima com a maniologia também, a superação da mania do bifrontismo. Poderia aprofundar essas duas ideias? Com certeza, minha amiga Graça, querida, que bom que você está aqui. No caso da exposição dos duplistas, numa técnica assim tão profunda como com Cincobaia, né, se há algum temor, se há algum processo mal resolvido com o recebimento de heterocríticas, né, fica complicado.
E se essa crítica vem do duplista, parece que aí, né, tem um peso maior ainda, fica mais pesada ainda. Então, tem que trabalhar bem esse processo, ou tentar, né, se abrir, estar mais aberto para receber críticas. Então, tentar realmente superar a criticofobia. E no caso da maniologia, aí sim, porque nesses momentos, pelo campo todo que se forma, e fora questões do dia a dia entre intramuros, não tem mais lugar para bifrontismo, duas caras, você ser duas pessoas diferentes. Não dá, ali você, né, aparece como você é. Então, eu concordo com você, esses dois itens, eles têm uma relação importante, sim, né, para enfrentar essa questão de uma consim-cobaia conjunta. Precisa superar bastante a questão da criticofobia e realmente abrir mão de ter duas caras, né, enfim, de ser duas pessoas diferentes. E isso não só na técnica, claro, isso na vivência diária, né, da dupla, e também qualquer tipo de relacionamento mais intenso, qualquer área da vida aí que a gente tenha, né, profissional, voluntariado, enfim, família. Eu acho que tudo isso é importante. Complementar, Fernando? É interessante porque se tem um casal que entre eles não há uma intimidade, não há sinceridade, um casal omite informação, esconde informações sobre a vida dele com o outro no dia a dia, num consim-cobaia isso vai aparecer, né? Então cria uma situação delicada. Então começa já antes do consim-cobaia essa questão aqui, viu, Graça? Da superação da criticofobia, né? Então, desde o começo do relacionamento no dia a dia, o casal ter uma vida muito aberta entre os dois, sincera, autêntica, né? Não ter razão nenhuma para ficar escondendo qualquer fato de qualquer espécie, né? A gente percebe que acontece isso com casais, né? Os fatos da vida pregressa dele, ou fatos que está acontecendo agora também omite, né? E muitas vezes não tem conhecimento. Isso vai dificultar, num consim-cobaia, vai criar uma situação mais de saia justa. Eu achei... Uma saia justa, né? Uma saia justa. É só complementando, talvez também, além do que vocês trouxeram, me faz lembrar bastante a questão exatamente do mecanismo da docência, por exemplo, né? Que o duplista dificilmente tem condições de atuar junto na docência, em razão, penso eu, me parece muito em razão dessas duas questões que ainda são muito imaturas nos duplistas. Então, realmente, assim, precisamos pensar bastante sobre isso, né, que é esses dois aspectos que me chamou muita atenção, que é a aceitação da crítica e ter a diplomacia da crítica, né, porque esse também é uma questão bastante séria. Como é que você aborda essa crítica, né? Como é que você faz essa crítica? Qual é a real intenção dessa crítica, né? E realmente a outra pessoa ficar aberta para isso, né? Então, acho que nesse aspecto é bem interessante a gente refletir, né? E claro que um contexto desse se estende para todas as nossas vivências, eu concordo plenamente com o Fernando, né? Isso é muito amplo, bastante amplo mesmo. Obrigada, valeu. Agora, na pensenologia, na última linha, você poderia falar sobre o holopensene da satisfação benévola, a 2? Sim, aqui, inclusive, essa expressão, ela é, no verbete duplo karma, ela é a unidade de medida do duplismo exitoso e a satisfação benévola 2, daí que eu tirei essa ideia, né? Ou seja, quando tudo que acontece, né, de bom com um parceiro, é como se acontecesse com você, né? Tão bom como se fosse com você, essa satisfação benévola pelo melhor que possa acontecer ao outro, pelo sucesso, pelo êxito, pelo, né, o crescimento, a recém do outro. Isso, no duplismo exitoso, essa satisfação benévola, ela acontece, sim, né? Essa é a ideia. Agora, na mitologia, Eliana, gostaria que você relacionasse com o tema do verbete a superação do mito do amor romântico. Sim, numa dupla assim, real, né? Não a dupla ideal, mas real, desdramatizada, o mito do amor romântico realmente é mito, ele já caiu por terra, né? O mito do amor romântico é um verbete também, vale a pena olhar bem, aprofunda bem o tema. E ele qual é a proposta desse verbete? É que o mito do amor romântico é, na verdade, um conjunto de ideais, de convicções, de valores
posturas, comportamentos, reações e expectativas referentes à vida ideal de casal, que é, na verdade, algo imaginário, né, e realista. Isso não acontece de fato. Então, no duplismo, né, real, do dia a dia, e no caso da consciência cobaia duplista especificamente, não tem mais lugar para esse tipo de mito. Né? Você vê ali a pessoa real, com todas as seus trafores, seus trafares, seus trafais, né? E é com essa pessoa que você tem uma vivência real no dia a dia, e não com aquele príncipe encantado, com aquela coisa idealizada, né? No começo até a gente tem a tendência a mostrar sempre o melhor, depois a gente vai, né, aos poucos, vai trazendo outros aspectos também. Isso é natural, é assim, no início, onde há um certo apaixonamento também, porque isso também é importante, né? O vínculo afetivo, né, sexual ser também forte na dupla evolutiva, mas é você vivendo como uma pessoa real, em evolução, com todas as suas questões aí ainda, né, a serem melhoradas, como você também. Né? Então, não tem mais, esse mito já realmente fica bem superado. Agora, Eliana, é impressionante, né? Eu acho que é importante salientar o quanto que esse mito ainda é presente. Aliás, ele continua crescente, a meu ver, assim, pelo que a gente presencia na mídia, né, em especial. Tem toda uma indústria do amor romântico, na verdade, desde as festas de casamento até os programas, enfim. Começa com os brinquedos, né? Os brinquedos das crianças. E o quanto que se relaciona felicidade ao amor romântico, que na verdade, no fundo, é um senhor paradoxo, né? Porque justamente essa idealização de um amor romântico que não existe, que vai gerar tanto problema para as pessoas. Tanta frustração, né? E dificuldade de lidar com a pessoa exatamente. Real. Então, eu acho esse princípio, né, a gente pode chamar assim, da conscienciologia, do duplismo evolutivo, assim, levando assim para um lado mais elástico, né? Porque você tem, claro, como todos os conceitos, você tem os níveis de consistência e de qualificação daquilo. Mas a gente pode considerar, por exemplo, um casal que não é necessariamente conscienciólogo, mas que se esse casal se predispor, né, a considerar que aquela união é em prol pode ser, né, que é em prol da evolução de ambos, as coisas mudam muito. Tudo fica muito mais, eu penso que mais facilitado, mais claro e fica mais viável uma convivência tranquila, mais harmônica, não é? Porque, por exemplo, você colocou o caso daquela senhora que tinha um marido alcoólatra, né? Nossa, deve ser uma condição muito difícil, não tem dúvidas. Mas se a pessoa lida naquela relação com o mito do amor romântico, e ela compara o que ela tem com aquele príncipe que decididamente não existe, fica muito mais difícil a relação do que se ela comparar com essa condição de um parceiro para ela ajudar a evoluir, não é verdade? Então, a gente precisa, eu acho que também elasticizar um pouco esses conceitos, né? No sentido de que eles possam ser mais aproveitados. Né? Às vezes a pessoa também coloca, não tenho bem um duplista, veja bem, meu duplista não compreende exatamente as coisas da conscienciologia, ou não é ativo, mas tem maneiras de você levar uma relação a dois, mesmo sem ser ali estrito senso do duplismo, né, Eliana? Eu conheço muitos casais há muitos anos em que um deles apenas é voluntário da conscienciologia, se dedica à conscienciologia, o outro não, mas há um nível de apoio, de parceria, de compreensão e até de ajuda
né? Eu conheço N casos, as duas mãos não são suficientes para contar, de que aquele duplista é muito assistencial para aquela pessoa que está dentro da Conscienciologia e a outra pessoa tem a opção, enfim, de não estar, né? Mas faz um papel, às vezes, mais assistencial às vezes, do que dois ditos duplistas, que os dois estão, né, como ativos dentro da Conscienciologia. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que flexibilizar várias coisas, e isso eu acho que é um conceito importante. Eu vejo muitos casais, muitas duplas exitosas, mesmo um deles não sendo uma pessoa ativa dentro da ciência. Agora, Eliana, em profilaxiologia, na página 18. Favor comentar os itens destemor cosmoético e respeito à introspecção. Ok. O destemor cosmoético é o seguinte, você não pode ter medo de perder uma determinada situação, às vezes até confortável, uma zona de conforto de um determinado nível da relação. Esse tipo de trabalho, de investimento, né, na própria autopesquisa, mexe muito, desacomoda muito o outro vai sair do lugar, o outro vai mudar. E você não tem que ter nenhum receio de que você vá perder o duplista, a pessoa vai mudar com você, ou enfim, você tem que deixar esse movimento acontecer, apoiar, acompanhar, você vai fazer o seu também. Então, é destemor mesmo, é sem receio do que tudo que se coloca em movimento quando a gente faz esses investimentos, né, mais sérios na autopesquisa. E o respeito à introspecção é assim, havia várias das nossas cobaiagens, né, que um da dupla era a cobaia do dia, mexia demais com coisa muito séria. Então, assim, nós voltávamos para casa, às vezes, no carro em silêncio, respeitando, às vezes o outro não queria falar, ele precisava ficar lá, né, no canto dele, no seu solilóquio, com as suas questões lá, às vezes até, não só na noite, né, depois do curso, mas por vários dias. E a gente respeitar isso, enfim, né? A pessoa precisa dessa introspecção, ela precisa, né? E aí também tem a questão da mudança de bloco, que é o item 4, que é importante, sabe? Muda de bloco, chega lá em casa, vê outra coisa, faz outra coisa, vai ler outra coisa, ou deixa a pessoa, né? Enfim, também ter essas medidas profiláticas de que é preciso respeitar aquele momento. Olha, quando você, às vezes, tem processos no Consim Cobaia que são cirúrgicos, e cirurgia, às vezes, né? Tem corte, tem sutura, dói, né, Delmara? O negócio fica, às vezes, dolorido. Então, é preciso ter muito respeito, né, ao momento, ao timing do parceiro, que passou pela experiência mais hard, às vezes, né, mas muito positiva sempre. Eliane, na argumentologia, na página 18, ainda, em profilaxiologia, sim, eu queria que você falasse um pouco do item 6, o sobrepairamento analítico. E também queria chamar a atenção aqui, parece que é patopensenizar, né, não? Aonde? Qual item? No 6, né? Então tá, já vou te responder, Sem Ana. remoer ou bato mesmo, bato no sentido de ficar repetindo, remoendo, sabe? Rebatendo. Eu bato pensene, entendi. Então tá correto. Obrigada. Isso, imagina. Mas eu gostaria que você do falasse item, né? Claro, adendo. com certeza. Olha, há questões que às vezes são trazidas, né, no processo da Consim Cobaia seu ou até do duplista, que você tem que sobreparar naquele momento, analiticamente, claro, né? Não dá para ficar remoendo aquilo, mas não sabia, nossa, olha isso, olha, né? Enfim, toma um distanciamento crítico, né, da informação, da situação, procura olhar sobre outros aspectos, né, principalmente quando envolve, que a gente já falou, questões afetivas e relacionamentos anteriores à constituição da dupla atual. Consegue ter esse movimento de distanciamento no sentido de, puxa, gente, isso foi a história da pessoa, né? Isso já aconteceu, isso não tem mais que me incomodar, não é mais uma ameaça, enfim, né? Então,
procura ter esse tipo de sobreparamento, principalmente quando envolve essas questões mais delicadas assim do relacionamento da própria dupla. E outras informações que talvez venham também à tona, que você às vezes não tinha noção, né, de vivências, de algumas questões mais sérias em relação ao seu duplista. Manter esse sobreparamento sem ficar remoendo aquilo na pensenidade e também na fala, trazendo, puxando aquele tema, querendo saber mais, enfim, você tem que ter também uma postura de um pouco de conscienciômetro, né, no seguinte sentido, de deixa a pessoa com o processo dela, e se ela quiser falar, você está aberto para ouvir. Tudo bem? Agora, na Principiologia, Eliana, página 17, você poderia comentar o princípio da afinidade interconsciencial? Sim, é o princípio que eu acho que numa dupla evolutiva tem que existir, né? Tem que haver afinidades naquela dupla, né? Como há afinidades entre os parceiros, enfim, de voluntariado, da amizade, enfim, de grupos de trabalho nas mais diversas áreas, eu acho que é preciso ter, sim, uma afinidade bem intensa, inclusive construída, né, com o tempo, aumentada com o tempo, na dupla evolutiva. Então, acho que esse é um princípio que vale muito para essa condição, por isso que eu trouxe aqui no verbete. Agora, uma pergunta aqui sobre projeção. Professora Dulce, eu venho tendo experiências astrais desde pequeno, onde nesses sonhos converso com primos já falecidos. Exploro o mundo deles e quando eu toco nas coisas daquele mundo, eu consigo sentir como se fosse real. Mas quando me dou conta que é uma viagem astral, eu começo a acordar. Não consigo permanecer lá. Qual é a dica? Olha, pelo que você está dizendo, pelo seu relato, se você tem esse sentimento, essa percepção de realidade, não é? Essa é uma das características de que a gente está projetado, né? A gente não usa aqui essa nomenclatura, né, de viagem astral. E isso é até uma técnica que a gente dá uma dica aí de cara para você, de considerar a questão da projeção, já abordando esse assunto de uma maneira mais técnica, mais racional. Porque você pede assim, dica, né? O que eu vejo, assim, da experiência que eu tenho, toda vez que eu me encontro projetada e que eu tenho algum tipo de emoção ou que eu fico mais empolgada do que eu devia com o fato de me perceber que eu estou projetada, eu não dou conta de ficar projetada. Eu realmente volto para o corpo. Então, a questão que eu já percebi também, que ajuda demais, é você procurar manter, dentro do possível, uma serenidade, uma calma, e não ficar exacerbado com aquela situação. Né? Você já sabe que ela é real, que existe, que é possível, que há técnicas para você sair do corpo, que a pessoa, quando se encontra se manifestando pelo psicossoma, o pensamento é muito mais imediato, o que você pensa em termos de dimensão existencial acontece muito rapidamente, por isso você volta para o corpo imediatamente. Provavelmente você tem aquela emoção por se perceber projetado, você se dá conta de que você não está no mundo físico real, provavelmente você se emociona, aquilo te dá um descontrole e você também é muito fácil, você automaticamente lembrar do mundo físico. Você lembra que você não está dormindo, que você lembra da sua cama, do seu quarto, e isso faz um rapport imediato, e você volta, é imediato, você volta. Isso é bem comum de acontecer. Então, uma coisa que eu acho que então são duas coisas bem importantes. Primeiro, você procurar dentro do possível, em função da sua vontade, da sua intenção, você manter a calma, procurar fazer um controle das suas emoções, né? Isso é difícil, mas é possível.
evitar ficar lembrando, fazendo chamariz, o rapport direto com o intrafísico, que a tendência é você voltar mesmo. E trabalhar com as energias ali, buscar exteriorizar as energias, amplificar a sua condição naquela dimensão em que você se encontra. Então, aos poucos, você vai tendo experiências nesse sentido e vai também tendo mais autoconfiança. Porque quando a gente consegue, mesmo a gente conseguindo manter, tendo mais autoconfiança com as nossas experiências, se a gente tem emoção forte, a tendência é abortar o experimento. Né? Então, a questão é você se habituar com as projeções, com essa condição, com essa possibilidade, e a partir daí você vai adquirindo uma certa serenidade com aquela situação e tirando proveito, tirando partido daquilo. Porque o que é o fundamental quando a gente está projetado? Claro, é a gente tentar ter aquilo como um experimento em prol da nossa evolução, seja fazendo alguma assistência, se conhecendo melhor. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito interessante de projeção, quando a gente consegue ter lucidez e voltar e lembrar, você, por exemplo, fazer autopesquisa de como que você se relaciona, como você funciona no extrafísico. Porque isso pode dar boas dicas de quem você é de fato, do seu nível de lucidez na projeção. Né? Então, vamos lá, a gente torce para você conseguir, com certeza você vai. E uma dica, não sei também se você conhece o Tratado Projeciologia, do professor Valdo Vieira. Ali ele traz muitas técnicas projetivas e também a questão da importância de você mexer mais com as suas energias aqui intrafisicamente. Porque quanto mais você adquire o domínio energético aqui, claro, você vai ter o domínio energético lá. E aqui é mais fácil a gente treinar, né? Você estando fisicamente de holossoma, incluindo o soma, né? Então, mexer mais, fazer mais estado vibracional. Não sei se você conhece essa técnica. Procura, se você não faz, procura compreender o que é o estado vibracional e o quanto isso traz rigidez para o nosso holossoma. E isso vai ajudar você a manter uma certa calmia e também um domínio, quando você tiver um maior domínio da condição que você se encontrar extrafisicamente. Caso você não conheça, você tenha realmente interesse, você pode baixar o verbete Estado Vibracional. Ali tem toda a dica, tem a tertúlia também. Você pode... Esse verbete foi escrito pelo professor Valdo Vieira, claro, propositor dessa técnica, que a gente sabe que é um must aqui para todo conscienciólogo, né? Então é isso. Eliana, você quer comentar alguma coisa? Eu não sei de que cidade é ele ou ela. Ele não colocou, não talvez na sua cidade possa ter, né, um centro educacional do IBC. Sim, claro. E aí as palestras podem clarear bastante o que é esse fenômeno da projeção consciente, como dominar isso, conhecer. Exatamente. Então, se você entrar no site geral iipc.org.br, procure a agenda e a sua cidade tem toda a agenda, né, das atividades, principalmente uma palestra aberta para você conhecer um pouco mais, e depois, se quiser estudar, tem o IPC tem assim, toda a tecnologia, o know-how para a questão da projeção consciente lúcida, com objetivos aí mais evolutivos. Agora, Eliana, na parafatologia, na página 2, final da primeira linha, você poderia relatar a sinalética energética e parapsíquica utilizada na escolha da dupla evolutiva? Você já comentou um pouco, o pessoal quer as dicas, né? Deixa eu só continuar aqui a que ele coloca. Estou interessado por uma consim feminina, goiana, modelo profissional, que também visa a medicina no futuro próximo. Ele é estudante aí de medicina. Então, Eliana, o que você tem a dizer para o nosso amigo? Eu percebi que ele queria uma dica para aplicar imediatamente. Olha, no meu caso, assim, o que ajudou?
Claro que primeiramente, eu quis conhecer a pessoa para ver as ideias da pessoa, né? Os pontos nossos de afinidade, enfim, né? Aquela coisa toda que rola, química, enfim. Mas eu tive uma sinalética muito específica, que eu tenho já há muito tempo, e que me indica que está no caminho certo. É só uma delas, teve várias. Que está no caminho certo, que olha aquilo com atenção, deu certo, enfim. Pode parecer uma bobagem para vocês, mas o Fernando me conhece e sabe que ela acontece de uma forma muito interessante. Eu encontro há muitos anos, dependendo da situação, em locais muito pouco assim inusitados, que não teria como ter aquilo, pequenas penas. E é assim, se aquela pena está branca, está limpinha, está tudo certo. O negócio foi feito, a assistência foi feita, o processo está ali, está limpo. Se a pena ela é mais escura e às vezes está suja, é porque ainda precisa trabalhar muito mais. Mas isso, gente, fazem pelo menos 18 anos que isso é sucessivo. Agora, recentemente, né, no domingo, dentro de final de um curso de campo inédito que a gente... aí, o que é que lançou, dentro do auditório de um hotel, sem janela nenhuma, lá dentro do hotel, daqui a pouco não tinha nada, o curso terminou, e eu encontro uma pequena pena branca, lindinha, assim, uma penugem perfeita, branquinha, assim, bem colocada na minha cadeira. Assim, bom, então tá, eu já entendi que deu certo a assistência. E eu encontrei isso... Conheci o Fernando, tá? Mas é só para ilustrar aqui, para a gente fazer um momento ilustrativo da tertúlia, que é uma sinalética minha. Mas, assim, principalmente, eu senti também, quando eu conheci ele, uma sinalética que eu tenho do lado aqui meu direito, né? Que pega muito aqui o lado do meu ouvido, é como se fosse um estado vibracional localizado suave aqui, que eu sei que é um processo de aproximação de amparador. Eu tive isso também muito evidente com ele, né? Isso também foi uma outra sinalética, né? Mas, assim, tudo isso vale, viu? Você pode utilizar. Mas, assim, o que mais deu resultado mesmo foi conhecer a pessoa, foi ver as ideias dela, né? A energia dela, né? Que a gente sente no acoplamento, a energia, o padrão de energia da pessoa, principalmente as afinidades evolutivas de você. Se você quer para o sul, ela para o sul, ela para o norte, dá uma pensada, porque talvez fica difícil se encontrar em algum momento. Eu só queria esclarecer que eu não coloquei nenhuma pena perto dela, né? De propósito. Depenou aquele travesseiro, hein, Fernando, no dia, já sabendo quem encontrar. Agora, Eliana, na principiologia, você poderia compartilhar conosco a experiência de vocês quanto ao princípio da cobaiagem consciencial recíproca? Já falou um pouco, né? É isso, é a síntese do verbete. É isso que acontece na dupla, é a cobaiagem consciencial recíproca. Agora, como vocês procederam na fobiologia para a superação da criticofobia necessária à autoexposição dos duplistas? A gente foi se experimentando, se trabalhando. Eu tenho uma tendência de criticar muito. Eu sou, né, isso é um trafar que eu estou trabalhando, mas é um hipercriticismo, não é aquela criticidade às vezes que é a melhor. Eu estou realmente tentando rever isso. Mas o Fernando sempre foi muito tranquilo com críticas, então isso facilitou bastante. Mas nenhum dos dois teve assim alguma coisa muito forte de resistência, né? Nenhum dos dois era crítico-fóbico mesmo, então isso facilitou. 17, ali na trinomoriologia, o trinônimo eu, vocês e nós. Poderia ampliar? Aqui é um trinômio assim para mostrar ou para ilustrar de que não é só eu, não é só ele, é sempre nós, né? Não é, de alguma forma, na dupla também é um nós, né? Claro, as individualidades, mas é sempre nós. Chega um momento em que a gente começa
a não pensar mais tão só individualmente. Eu vou pensar em alguma coisa para fazer, puxa, então tem ele. Eu vou planejar alguma coisa, mas tem ele, o que ele gostaria? Enfim, é nesse sentido, Terezinha, que você não fica mais pensando só eu, ou só ele. A gente começa a ter um pensamento nós, né? Dois é uma multidão, né? Dois já faz uma turma. E na questão aquela da profilaxiologia, quando você fala ali sobre o item 5, que é tenepsismo, poderia ampliar para entender assim, a questão da tenepse? São espaços, quartos diferentes para cada um? Como que é assim? Como que funciona ou funcionaria assim no caso de 2 tenepsistas e não ter e ser um espaço só para tenepse? Tu diz aqui na página 19, na duplologia, item 5? Sim, aqui no caso, como a gente construiu a casa aqui, já com essa perspectiva, nós fizemos cada um o seu quarto de tenepse, né? E o que facilita bastante. Mas é possível, claro, a dupla está utilizando o mesmo local, claro, em horários diferentes, é bom pelo menos, no mínimo, meia hora de diferença entre cada tenepse auxilia, acho que não tem problema nenhum. E mesmo quando tem que ser o quarto, se não tem o terceiro quarto, que é, né, quarto de tenepse exclusivo para tenepse, às vezes a dupla só tem o quarto de casal mesmo, né? Então, também esse quarto de casal compartilhado para as tenepes dos dois, respeitando bastante, né, a demanda da tenepse para isso, a organização do quarto, os horários da pessoa, né, respeitar bastante, ter essa flexibilidade de horários em função dos hábitos e das necessidades da pessoa de acordar, de dormir. Então, isso é uma negociação que precisa ser bem feita, assim, com calma, respeitando bem o outro, para dar certo, quando não há, né, um espaço específico para cada um ou um outro espaço para os dois, né? Mas é possível, sim, mesmo com a dupla usando o mesmo quarto, a gente vê, né, as tenepes bem organizadas, bem tranquilas, mesmo usando o mesmo espaço físico. Liana, aqui em Impactoterapia, na página 19, no item 4, retrocognição conjunta. A possibilidade de retrocognições conjuntas é incrementada. Você poderia ampliar essa questão da cobaiagem com a possibilidade de retrocognição aumentada? Sim, foi durante o processo da nossa vivência, do consciente cobaia, né, conjunta, o Fernando teve uma retrocognição bem interessante, bem importante, dentro de um estudo que eu estava fazendo, né, do período histórico, de uma identificação minha lá, até era uma aula para o pai da reaprendência, e ele teve uma retrocognição, né, nós, enquanto dupla, ele, claro, salvando minha pele, me ajudando, sempre me ajudando muito. Então, a gente percebeu, né, eu percebi, pelo menos, para mim ficou claro, Delmara, que esse processo foi facilitado pela aproximação que a gente teve também maior a partir do consciente cobaia, né, conjunto. Isso parece que favoreceu. E teve outras coisas também que se afloraram, né, ficaram mais intensas em relação a retrocognições que eu tenho como hipótese que foram facilitadas pela técnica que a gente estava fazendo de forma conjunta. Mas essa foi muito específica, assim, foi bem no momento que eu estava com aquele período histórico em estudo, e ele teve exatamente a vivência da dupla na época, numa situação, né, de interassistência intensa. Ele se identificou muito com isso também, já tinha algumas coisas desse período, e aí apareceu a relação nossa naquele período. Bem interessante essa correlação, né, da autoexposição com uma otimização ao acesso à aula-memória. Bem interessante isso. Olá, parabéns, Eliana. Obrigada. Em neossinapsologia, as neossinapses oriundas da vivência do duplismo evolutivo, você pode expandir? Eu entendo, para mim, eu precisei fazer novas sinapses para a questão da dupla evolutiva. Eu tive um casamento convencional anterior, né, no qual eu tive um filho, e era completamente diferente, né? Eu precisei fazer novas sinapses, estou ainda, né, assim, construindo isso, porque essa técnica e a vivência do duplismo aqui, principalmente quando a gente está, né, completamente os dois totalmente inseridos
num processo de voluntariado, full-time, eu precisei refazer várias conexões minhas aí. Enfim, traduzindo novas formas de pensar, de entender, né? Eu tive que dar outras respostas para questões assim que às vezes né? Enfim, que eu não tinha tido essa vivência anterior. Então eu precisei realmente puxar aí novas sinapses para poder dar conta dessa técnica, né, da dupla evolutiva, que ela é muito otimizadora, mas ela é exigente também, não é algo tão simples não, né? Eliana, sabe que o tema assim, do seu verbete ele é muito instigante. Eu gostaria, às vezes, cada ideia que você trouxe, eu gostaria que você aprofundasse. Queria ter tempo a tarde inteira para a gente ficar aqui aprofundando. Mas eu ia perguntar exatamente nessa questão das neossinapses ali, mas eu ia fazer um paralelo ou uma conexão com a questão da cultura da aceleração evolutiva que está na página 18, ali na culturologia. Como que você vê essa questão das neossinapses? Porque eu compreendo também que precisamos renovar as nossas sinapses, ou criar sinapses para que possamos estar implementando uma vivência evolutiva de duplismo, né? E como isso pode estar criando essa cultura, que conexão, que relação você faz com a questão da cultura da aceleração evolutiva? Claro, né? O duplismo a dupla evolutiva, eu considero uma das técnicas mais avançadas da conscienciologia, junto com a inversão existencial. Acho que a conjugação dessas duas, então, né, assim, sai da frente. Eu acho elas muito avançadas, né, e elas exigem que a gente assim, reveja muitas posturas nossas e coisas aí, como a Dulce trouxe, as questões colocadas pela Socin, do mito do amor romântico, do casal perfeito, né, da família ideal, né, enfim, tudo isso que ainda está muito forte ainda, né, aí na Socin. Mas o principal que eu vejo aqui nessa relação que você está propondo é que a dupla evolutiva, o duplismo evolutivo, ele é uma das ferramentas que, na minha opinião, mais pode fazer essa aceleração evolutiva, né? Acho que é uma ferramenta muito interessante, muito importante que a gente tem à disposição. E, assim, se investir realmente, né? Não apenas estar junto, estar compartilhando junto, cada um, né, está voluntariando de um jeito, ou está com o seu projeto, ou sua ProEx, estar junto, assim, não, mas realmente estar com um projeto em conjunto, né? Ter pontos de convergência, pontos de conexão e contato dentro das ProExes de cada um. Eu acho que isso pode acelerar demais. Assim, a minha experiência, Graça, é que ter formado uma dupla evolutiva, tudo para mim foi assim exponencialmente mais acelerado. Eu consegui, no meu manual pessoal de prioridades, eu consegui assim atingir os principais itens que eu tinha como prioridade, eu consegui atingir rapidamente, e eu sei que foi o duplismo que me ajudou a isso. Então, para mim, está sendo uma técnica de muita aceleração evolutiva, dentro, claro, do meu fôlego, do que eu posso, né? Claro, não é nada, não estou furando aí nenhum interlúdio, mas eu dei um up assim, muito grande para todo o período anterior que eu não estava, né, com um duplista, em toda a situação mais favorecida, que eu estou atualmente já há 5 anos, né, que nós estamos morando aqui em Foz do Iguaçu juntos, e o tempo anterior que a gente esteve também juntos, mas cada um morando num estado, né, numa cidade, isso a gente também manteve, sustentou, e a nossa idade também, já a minha idade, mais maduros, mais, sabe, né, mais escolados aí, a gente também vai tendo um pouquinho mais de paciência e maturidade para lidar com algumas coisas, né? A minha família que eu trouxe junto, a família dele, isso inclui filhos, né? Que nós temos também de outros relacionamentos e que a gente está conseguindo, dentro do possível, integrar tudo isso muito bem. Eliana, na quarta linha da fatologia, tu pões o preenchimento do gráfico 360 graus. O que seria isso?
Certo. Então, olha, aqui, isso é uma etapa fundamental de todo esse trabalho, né, da conscienciometria, da Conscius, dentro desses cursos que a gente fez, que chegou nesse Consciência Cobaia mais intensivo, que é a partir... Você conhece esse livro, Conscienciograma? Né? Isso. Então, preenchendo este livro, ou seja, respondendo a esse livro, né, há uma técnica de você ir pontuando aí todas, né, essas questões e você marcando isso, formando um gráfico 360, porque, né, ele faz uma panorâmica assim um mapa da sua realidade consciencial, onde você vai registrando as suas pontuações a cada uma das, né, perguntas que são colocadas aqui no conscienciograma. Aí você consegue ver isso visualmente. Então aparece os seus trafores, seus trafares, o que tem mais, né, de qualidades, enfim, e dá naquele seu momento evolutivo, porque se eu vou responder o conscienciograma hoje, por exemplo, provavelmente vou ter um outro resultado um pouco diferente. Então, dá essa visão da sua realidade, né, intraconsciencial. Essa autoavaliação, a conscienciometria é isso, a metria, a medida, a medição, a avaliação da própria consciência. Então, isso você conhece muito bem. Se você entrar se não estou enganada, no site da Conscius, sim, tem no lá site da Conscius, né? www.conscius.org.br. Você vai entrar lá, você vai ter a opção de downloads, e lá você tem a planilha, né, que é esse gráfico 360 que a Eliana está trazendo. Então, você faz a transposição das notas que foram atribuídas às questões do conscienciograma para essa planilha. E depois tem a opção de gerar o gráfico. Além do gráfico, você tem uma sequência também, por ordem decrescente, das folhas de avaliação, né, onde você vai poder identificar trafares e trafares. Então, seria realmente o resultado do conscienciograma. Isso, e é fundamental para todo esse processo, né, da autoconscienciometria, que a Consciência Cobaia é uma das técnicas importantíssimas também. Eliana, agora na profilaxiologia, na página 19, item 7, timing recinológico. Dentro dos estudos do tema, há casuísticas de convivência conjugal sadia entre intermissivista e pessoa ainda estritamente religiosa e imersa nos processos do catolicismo? Há técnicas para minimizar os pontos de conflito? Aqui, se eu entendi, Dulce, a questão dela é assim, quando uma pessoa está nesse processo e a outra ainda, né, tem os processos... É um intermissivista e um católico. Você precisa, primeiramente, respeitar, né, absolutamente o nível evolutivo da outra pessoa, no sentido do timing dela, do fôlego dela, né, do que ela já aguenta, do que ela já está aberta, né, e pronta para receber em termos de detalhes, enfim. E você, claro, né, tudo isso, todo esse processo, sem que chegue no momento em que represente perda evolutiva para você, né? Ou seja, que você abra mão de tanta coisa a ponto de abrir mão até da sua própria evolução em proex. Mas, assim, nesse caso, claro que para uma dupla uma dupla evolutiva está fazendo esse processo da cobaiagem, os dois já estão com essa predisposição, isso facilita. Mas quando um membro da dupla não está, e está, às vezes, até numa posição um pouco mais fechada, até quase antagônica, e com uma questão religiosa mais forte, eu acho que é você avaliar, e cada caso vai ser o caso, o seu vai ser o seu, né, o quanto você consegue já ajudar essa pessoa, o quanto você consegue se ajudar e estar nessa relação bem, né, com essa pessoa, e porque deverá haver tantas outras questões, talvez boas, positivas, né, homeostáticas do relacionamento, enfim, né, mas você vai ter que ter um jogo de cintura aí grande para não abrir mão das suas reciclagens, do seu processo, sem forçar o outro, sem fazer por ele, sem obrigá-lo a fazer, mas também, né, até o ponto que você não tenha que abrir mão da sua própria evolução. Então, é respeitar o ponto do outro e ir avaliando, né? Não dá para dar uma receita pronta. Vai vendo aí o seu caso, até que ponto é possível você
conciliar isso, ou se chega um momento que é inconciliável, e aí, às vezes, é preciso, realmente, cada um ir para um lado. E aí tem aquele binômio também, né, Eliana? Admiração, binômio admiração, discordância, de você colocar em prática o máximo que você conseguir, né? Você discorda de pontos da pessoa, mas você admira outros, e com isso você cria uma terceira condição, que pode ser uma convivialidade de aí, equilíbrio, minimamente harmônica. Né? E tem pessoas assim, olha, religiosas, assim, no sentido nada muito radical, mas que são extremamente assistenciais. E que assim, ainda tem muito forte isso, mas são assistenciais, são fraternas, são companheiras, tem todos os outros papéis também positivos, então não é isso que vai, né, fazer com que você, né, simplesmente abra Agora, mão, né? Eliana, você falou uma coisa que eu acho bem importante, né? Para a gente pensar e debater essa questão da pessoa tentar avaliar se aquele relacionamento já chegou num ponto de atrapalhar a evolução dela, no sentido de estar impedindo, por exemplo, a consecução de alguns pontos fortes, sérios da proexis, né? Então, aquela avaliação dos 51%, de tentar avaliar como é que está esse carregamento aí de homeostase da relação, né? Porque, claro, se tem uma relação, o ideal é que ela continue o máximo possível, mas que seja em prol da evolução de ambos, né? Tem uma frase do professor Valdo, né, que é fazer concessões até o limite que não represente perda evolutiva. Exatamente. Né? Ali, esse é o seu limite, esse é o seu ponto, né? Agora, tem uma outra pergunta que dialoga, de certo modo, com essa, não especificamente, mas a questão de problemática de vivência de dupla, né? Ele pergunta assim, nosso amigo aqui, colega aqui de Foz, professora Dulce Eliana, se a pessoa já sabe que uma parceria, casal, ou até mesmo uma tentativa de duplismo, onde ambos, o empreendimento em conjunto, a convivência, se saíram mal, aí ele pergunta, a mesma ocasião de duplismo se reapresenta no presente como possibilidade. Então, até que ponto o fracasso no passado pode parecer, ou, pelo contrário, inviabilizar uma nova tentativa entre as duas consciências? No caso, consciência novamente. Eu vou responder, depois eu queria que a Dulce também dê um pitaco aí. Penso assim, que porque não deu certo, não quer dizer que não vai dar certo, ou que vai dar certo. Então, é outro momento. As pessoas também mudaram, são outras pessoas, provavelmente, porque a gente não deveria, pelo menos, né, permanecer igual por muito tempo, mas veja bem, pondera tudo. Então, não há certeza nem de que vai dar certo, nem de que não vai dar certo. A tentativa pode ser válida, avalie, né, e boa sorte. Porque uma coisa que eu penso que pode ser bem importante é lidar com essa hipótese de relação, ou com essa relação, se ela já existe, como um desafio recinológico, não é verdade? Se você já mapeou, já sabe que não funcionou bem no passado, em função, provavelmente, aí de temperamento, enfim, pode ser uma possibilidade de um novo convívio buscando a reciclagem e até refazimento, né, de possíveis falhas ocorridas, falhas recíprocas, né? Então, é uma oportunidade, né? Acho que pode ser encarado assim, né? Você quer falar, Cíntia? Na efeitologia, página 17, queria que você falasse sobre o efeito cascata do abertismo duplista. O que vocês observaram na prática de vocês? Pode me repetir qual o efeito? Eu não estou localizando. O segundo efeito. Efeito cascata. Isso. Percebendo, Cíntia, assim, que é um crescendo, sabe? Um efeito cascata, um processo, né? Vai puxando o outro, vai ajudando, vai otimizando o seguinte. E isso a tendência é ir aumentando, é ir crescendo, né? Efeito cascata é uma coisa, vai acionando a outra, né? Isso seria intraduplista, digamos assim, entre o casal.
Sim. Ah, tá. Eu imaginei que você estava querendo dizer do efeito cascata nos relacionamentos próximos ao casal também. Também, porque acaba repercutindo em tudo, mas isso ajuda muito, né, também no próprio casal, dentro do casal, né? Okay. Obrigada. Obrigada a você. Eliana, nós agradecemos muito sua participação, aguardamos os próximos e agradeço também muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos. Até a nossa próxima tertúlia e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 38 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. O Roberto com o curso Prospecção Serexológica, a Delmara com o curso com Sincobaia, a Nália com o curso Teáticas Parapsíquicas e a Renata com Acoplamentário. E antes nós teremos os Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Como nós já comentamos aqui, professora Eliana, sobre o programa Amigos da Enciclopédia, a gente queria dar um recado e fazer um convite ao pessoal que já foi amigo no passado ou recentemente, cuja assinatura está vencida. Nós temos muitos amigos que venceram a assinatura do ano passado para este ano. Isso, de certa forma, causa assim, uma defasagem, né? Nos recursos do programa Amigos, para que dá toda a sustentação para a produção da enciclopédia, a transmissão das tertúlias e outras atividades aqui do Holociclo, do Holoteca. Então, a gente está pedindo, quem puder renovar, basta ligar na recepção do CAEC, no 45 3525 2652, você volta a ser um associado do programa Amigos e vai ainda ter todos os benefícios, né, com exclusividade, quanto a fazer pesquisa através do HoloServer, de ter a enciclopédia em download, do programa Verbetomática, todos são benefícios para o pesquisador. Nós agradecemos o seu apoio. Boa tarde a todos. Queria reforçar o convite, então, para o curso amanhã, é o Prospecção Serexológica, onde a gente trabalha as diversas técnicas utilizadas para fazer a investigação de vidas passadas, mas não só no intuito de recuperar essa memória do passado, mas no sentido de restabelecer novas perspectivas para essa vida atual. Então, a gente trabalha aí 7 fases de desenvolvimento dessa autopesquisa de autoconscientização, a mesma metodologia que foi utilizada aqui no livro da Vidas de Naturalista, onde foram praticamente 15 anos de pesquisa direta, envolvendo tanto a pesquisa de campo, com viagens e pesquisa em retroforma, como a autopesquisa laboratorial. Então, a gente pega o espectro desde o temperamento pessoal até a questão dos ambientes, onde a pessoa provavelmente viveu no passado. Então, a gente trabalha essas técnicas em um crescendo, onde a gente vai, passo a passo, colocando como que a memória do passado se apresenta no presente, né? Então, a gente vai levantando esses indícios, ajudando cada um a levantar esses indícios, até chegar um nível de autorreconhecimento, onde ela se localiza no tempo e no espaço, ou seja, onde e quando ela deve ter tido vidas mais marcantes, né? E possivelmente, dependendo de cada caso, a pessoa sai com a indicação de personalidades a estudar, a pesquisar. Então, fica o convite amanhã das 15 às 20 horas. E até lá. Boa tarde a todos. Aproveitando o tema do verbete de hoje, né, com Sincobaia duplista, a Consus vem convidar você para o curso com Sincobaia voluntária do Conscienciograma. Esse curso vai acontecer no dia 14 de agosto, sexta-feira, no horário de 15 às 20h30 aqui em Foz do Iguaçu. Esse curso é um laboratório interassistencial que proporciona aumento da autopercepção e possibilidade de autodesassédio. É um ambiente bem otimizado para a autoexposição, né, do Labicom, como ficou bem claro aqui hoje durante a tertúlia. E, ao final desse laboratório, a pessoa vai elaborar o confort da consciência, que é a correlação entre trafor, trafar e trafal. E isso possibilita um planejamento da reciclagem intraconsciencial.
Se você interessar por mais informações, você pode ligar para o telefone prefixo 45 2102 1460 ou acessar o nosso site www.conscius.org.br. Obrigada. Boa tarde. Eu venho aqui convidar vocês para o novo curso da ACIP. O novo curso da ACIP é Teáticas Parapsíquicas. Esse curso será dado em 5 módulos, um módulo por mês, em um final de semana, pelos professores Mário Oliveira, Adriana Lopes e João Ricardo Schneider. É um curso prático de exercício do parapsiquismo. Nós damos, num primeiro momento, as noções teóricas, por isso teáticas, teoria e prática, as noções teóricas de um fenômeno parapsíquico, e logo depois nós passamos para a prática desse fenômeno. Quer dizer, nós vamos exercitar o parapsiquismo. É um curso excelente, que está na sua primeira versão e que começa o seu primeiro módulo no dia 8 e 9 agora de agosto. Para maiores informações, você pode telefonar para a CIP no número 45 2102 1421 a partir das 13 horas, porque antes nós temos a tertúlia aqui no Tertuliário, que é transmitido online para vocês. Não esqueçam, acip@acip.com. As vagas são limitadas e o curso será dado na ACIP, aqui em Foz do Iguaçu, no campus do discernimento. Obrigada. Boa tarde aí a todos. Para iniciar a Semana da Paradireitologia, o CAEC e a Geruscons convidam a todos para o curso acoplamentário temático para Direito e Interassistencialidade, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de agosto. Os EPICONs do curso serão Cristina Aracaque, Hernani Brito e Marcelo Silva. Maiores informações, recepções do CAEC, ou através do telefone 45 35 25 26 52 ou através do nosso e-mail caec@caec.org. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Pátria, especialidade Intrafisicologia, e a verbetógrafa Juliana Costa. Muito obrigado e boa tarde a todos.